que nós temos visto, e eu, na semana passada, quando eu coloquei, nós tivemos uma ação civil pública nesse sentido, uma empresa que mantinha um cadastro, um contrato com a Serasa, mas que utilizava não para consulta a informações comerciais ou para seus fins comerciais, mas sim para a contratação de trabalhadores, negando-se a contratar aqueles que estavam inseridos no Serasa. Inclusive, existe a previsão em alguma dessas entidades, o Serasa, se não me engano, existe a previsão de que é possível a rescisão do contrato se for utilizada indevidamente esse cadastro. Né? Também complementando a doutora que não Mas colocou. qual a forma de acompanhar, de monitorar, de fiscalizar isso? Olha, nós recebemos denúncias, não é? Podemos receber denúncias ou até Não mais existe raro. uma inspeção periódica? Uma inspeção, nesse caso, é mais difícil. Por quê? Porque as empresas que fazem esse tipo de coisa, assim como a lista negra, não é? Normalmente não vão admitir isso. Não é? Muitas vezes nós dependemos, por exemplo, de uma prova oral, que já é mais difícil, mas pode acontecer, porque dependemos de trabalhadores que não foram, diversos trabalhadores que não foram contratados e que tiveram como justificativa no momento da entrevista estar inscritos nessas listas de proteção ao crédito, ou mesmo nessas listas chamadas listas negras. A prova basicamente é a prova testemunhal. Em alguns casos, como esse caso da semana passada, que é um caso bastante recente para mim, em que houve ali, que a empresa colocou expressamente que não admitia em face da inscrição na Serasa. Mas é raro. A maior parte dessa prova tem que ser uma prova a partir da coleta de testemunhos. Né? Porque as empresas, sabendo que não é uma atividade ilícita, uma atitude ilícita, elas acabam buscando esconder esse ato, né, essa atuação. Isso tem um aspecto interessante que me recordei agora, ouvindo o Dr. Gilson, é justamente porque quem pratica o ilícito, na verdade, não divulga, né, e vai buscar o máximo possível deixá-lo sob sombras. Mas há um precedente muito interessante do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que diz respeito ao uso indevido dessas informações para negar crédito, né, e que foi justamente um advogado que ingressou em juízo na medida em que foi tentar financiar um automóvel e não obteve sucesso. E eu perguntando, enfim, questionando o fornecedor do porquê que ele não teria o acesso ao crédito, na medida em que tinha todas as condições, tinha patrimônio, tinha renda, enfim, todas as condições objetivas que lhe permitiria ter acesso ao crédito. E questionado no fornecedor, o fornecedor simplesmente disse para ele que não teria como explicitar, porque seriam modelos matemáticos do financiador que daria uma resposta negativa, mas que ele não teria os dados. Absolutamente herméticos os modelos. Absolutamente hermético o modelo, sem nenhuma forma de que esse consumidor pudesse acessar a informação. Então ele ingressou em juízo dizendo, olha, eu estou sendo vítima de discriminação, porque na verdade tenho todas as condições objetivas de obter este financiamento. E se chegou, né, claro que com o mecanismo que há, mas há também no processo de trabalho, né, da inversão do ônus da prova, nesta ação, o que ele demonstrou? Olha, não há razão objetiva. Eu também não tenho ação judicial revisional contra, em meu nome próprio, contra alguma financeira por conta de alguma revisional de contrato. Porém, ele era um advogado, e é ainda um advogado muito reputado no Rio Grande do Sul, patrono dessas ações. Ele era advogado que ingressava com as ações em nome dos seus clientes. E decidiu o tribunal no sentido de dizer o seguinte, olha, como não há nenhuma razão objetiva, se pode presumir que a razão foi discriminatória, assim, por ele ser advogado e ser um contumaz patrono de ações revisionais dos seus clientes contra esses financiadores, essas financeiras, desculpa. Mas demonstra bem o que? A dificuldade de prova nesse caso, que é um problema comum, aliás, ao processo de trabalho e ao processo que envolvam, né, os direitos do consumidor. Porém, com o uso dessas presunções, ao menos nas demandas individuais, né, se tem alguns casos, digamos assim, de sucesso, né? Até porque, digamos assim, há que se ter essa proteção, e por isso o direito do trabalho e o direito do consumidor tem muita similaridade nesse quesito, justamente por se tratar, no caso, na dúvida, a favor do trabalhador.
no direito do consumidor, a inversão do ônus da prova para que a quem tem, digamos assim, a supremacia na relação possa provar o inverso. E isso é fundamental porque realmente nós estamos tratando de posições totalmente, digamos assim, antagônicas e desproporcionais. Se sabe muito bem, e talvez com todo respeito a bons e sérios empresários, e a grande maioria o é, né, nós sabemos que essa troca de informações no mundo do trabalho com relação, olha, o camarada trabalhou lá, me exigiu tudo que podia, o que não podia, enfim. Então nós sabemos que, infelizmente, ainda há no mercado de trabalho esta relação, né, que acaba colocando o trabalhador submisso, em boa parte das vezes, né, nesta relação, e que efetivamente depois, apenas na justiça do trabalho e com a possibilidade de que ele possa produzir prova, que ele tem o seu direito é garantido. Então, fazendo justamente essa reflexão a par desta decisão que foi tomada há poucos dias, é que é fundamental que o espírito dessa decisão não impede. Aproveitando o tempo, Cristiano, tem 2 minutos para encerrar a participação por hoje. Olha, eu gostaria apenas de mais uma vez, manifestar a satisfação de dividir essa bancada com tão importantes debatedores aqui, dizer que, com relação ao PROCON, com relação ao Código de Defesa do Consumidor, ao trabalho que nós realizamos, nos chama a atenção essa questão, porque ela não se trata apenas de uma questão relacionada à relação de emprego, mas ela trata exclusivamente da questão dos dados pessoais. E isso é muito caro ao direito do consumidor, é muito caro ao trabalho que nós realizamos, justamente por entender que o uso indevido desses dados, né, que a apropriação por parte das empresas, ou de quem quer que seja, dos dados pessoais e protegidos constitucionalmente é algo que precisa ser muito bem tratado. É verdade que hoje existem, tanto no Congresso Nacional, me parece que já no Senado, a aprovação de alguns projetos nesse sentido, regulamentando. Nós temos aí o processo de atualização do Código de Defesa do Consumidor, tentando reforçar esta lógica que é tão importante. E concluir reforçando aquilo que no início eu colocava, os 3 aspectos que eu acho fundamentais que devem ser analisados essa decisão. O primeiro deles é o aspecto jurídico, me parece muito claro aqui, né, de que é uma decisão que carece de uma fundamentação mais robusta, que carece efetivamente também, digamos assim, de um entendimento superior a respeito dela. Né? O segundo é o caráter social, né, porque efetivamente isso implica na vida das pessoas, implica na relação de trabalho, na possibilidade de adquirir emprego. E o terceiro é o aspecto individual, humano, o respeito à dignidade da pessoa humana. E por isso que eu acho que é fundamental que essa decisão seja reformada. Obrigado, doutor Cristiano Aquino, diretor do PROCON. Desembargador Alexandre Corrêa da Cruz. Como já foi dito anteriormente, eu entendo que se trata efetivamente de uma decisão isolada. Espero que o Supremo Tribunal Federal analise essa questão e modifique o rumo que dessa decisão possa advir em relação às empresas, em relação aos trabalhadores. Né? Como já disse, me parece que há uma violação, sem dúvida, da Constituição, das normas infraconstitucionais e das regras internacionais que tratam da matéria sobre discriminação. Muito obrigado, desembargador Alexandre Corrêa da Cruz, do Tribunal Regional do Trabalho, pela sua participação esclarecedora a todos nós aqui no Democracia pela TV Assembleia. Doutor Gilson Luiz Leidner de Azevedo. Cabe agradecer a possibilidade de discutir esse tema, que é um tema que está em evidência hoje na mídia. Né? Sempre nós, nesse debate, nós sempre aprendemos. Não conhecia o doutor Bruno, não conhecia o doutor Marcelo, o doutor Aquino. Né? Já o doutor Alexandre, nós fomos colegas, inclusive no Ministério Público do Trabalho, mas estou sempre aprendendo com o doutor Alexandre, assim como também aprendi bastante hoje para poder complementar nosso trabalho no Ministério Público. Também gostaria de colocar que se faz necessária a reforma dessa decisão, ou pelo menos que essa decisão não venha a se estender, né, a outras ações, tanto ações civis públicas como mesmo ações individuais na Justiça do Trabalho, né, de forma a que nós não tenhamos uma exclusão social, que no final é o que essa decisão pode levar a uma exclusão social no momento em que o trabalhador, na hora em que mais necessita, né, de uma renda, de emprego e renda,
justamente quando está endividado, acaba se vendo impossibilitado de obter esse trabalho, né? O que nós vemos, no fim, é um privilégio ao capital em detrimento ao trabalho, nessa relação que deve ser uma relação mais possível equitativa, tanto para o empresário quanto para o próprio empregado. Então, agradeço a possibilidade de manifestar o nosso entendimento e coloco à disposição para futuras indagações ou futuros esclarecimentos no Ministério Público do Trabalho. Muito obrigado, Dr. Gilson Luiz Leidner de Azevedo, Procurador do Trabalho do Ministério Público do Trabalho, pela participação no Democracia, aqui pela TV Assembleia. Esperamos contar com sua presença em outros momentos para que o telespectador possa ser melhor informado. Este espaço é rigorosamente um prestador de serviços. Doutor Bruno Miragem. Também agradeço a oportunidade de estar aqui, de aprender com os colegas e me quer parecer que esse vai ser, se não é o primeiro, certamente não, mas um de tantos programas e de tantas discussões que hoje se colocam a respeito justamente do uso da informação, né? Na sociedade da informação, o uso da informação, o uso correto, né? Seja dessa informação organizada em bancos de dados, o controle do acesso a essas informações, o controle da sua utilização, que pode ser, né, para o bem e para o mal, como tudo. Eu recordo que há muito pouco tempo atrás nós aprovamos uma lei que ainda está sendo implementada de acesso às informações públicas, que mostra a transparência do Estado, transparência dos negócios públicos, né, e acesso do cidadão a informações que digam respeito à coletividade. Mas, ao mesmo tempo, a organização de informações para fins econômicos, para fins privados, que se admite, né, como um instrumento necessário do empresário controlar e calcular o seu risco empresarial, o seu risco de crédito especialmente, mas também, né, passa a servir, vamos dizer assim, para outras finalidades que o direito não autoriza, e a discriminação, digamos, é sem dúvida a principal delas, parece que coloca em relevo uma tensão que é uma tensão que é atual e será permanente, seja de informações organizadas ou não, né? Veja-se agora, e na própria Justiça do Trabalho, salvo engano, há discussões bastante interessantes nesse sentido, né, do uso das redes sociais para efeito de discriminação ou não, né, enfim, de decisão ou não da contratação de pessoas, ou inclusive da demissão de pessoas, seja na divulgação de informações falsas e do risco que essa sociedade da hiperinformação gera, também de que informações falsas sejam fácil e rapidamente divulgadas, implicando em danos bastante significativos. Recordo, alguns anos atrás, em matéria de mercado de valores imobiliários, né, na Bolsa de Valores, que os famosos boatos, né, faziam ações cair e subir ao bel prazer de e-mails que eram mandados entre profissionais da área. Quer dizer, então esse é um problema da sociedade contemporânea, certamente teremos tantos outros para discutir ao longo dos próximos tempos. Muito obrigado, doutor Bruno Miragem, advogado, que participa no Democracia aqui pela TV Assembleia. Falamos sobre uma decisão do Tribunal Superior do Trabalho. Fomos bem além. Tratamos especificamente de relações humanas, relações de trabalho.